Olá pessoal, nossa oitava aula aí, medição de resistência elétrica. Então vou tentar mostrar para vocês aí todos os conceitos relacionados a esse processo de medição de resistência elétrica, ok? Bom, vamos lá. Medição de resistência, né? Uma das medições além de tensão e corrente mais típica, uma forma de fazer o processo de medição, uma grandeza muito utilizada, né? Um processo de medição comum, ok? Basicamente, né, a gente sabe que resistência pela lei de Ohm é tensão por corrente, a relação entre tensão e corrente. Então, basicamente, um processo desse a gente tem que ter um sinal de tensão, um sinal de corrente e conseguir desses dois sinais obter resistência, ok? E aí a técnica, o método vai depender da grandeza, da exatidão, do quanto a gente precisa daquela informação da resistência, tá ok? E o valor dela. Bom, sabendo disso, né, sabendo que tem vários valores, várias faixas de valores, a gente consegue dividir aí basicamente em três grupos. Resistências baixas, de 10 micro a 1 ohm, resistências médias, de 1 ohm a 1 mega, e resistências altas aí maiores do que 1 mega, ok? Então essa é uma classificação e naturalmente vai existir métodos que vai funcionar bem para um grupo e não para outro, uma categoria e não para outra. Resistências baixas, né? Esses métodos para resistências baixas é o método galvanômetro diferencial, a gente vai falar já dele. A ponte Kelvin, o ohmímetro Doepler e o método potenciômetro. A gente vai explorar não todos, mas alguns desses que são mais importantes e funcionam melhor. Já valores médios, categoria de médias resistências, o método voltímetro amperímetro, muito comum, a ponte Wheatstone, o ohmímetro a pilha e o método da substituição. Também a gente vai explorar uns mais do que os outros. Resistências altas já muda um pouco a filosofia, né? Eu acho que eu vou separar o vídeo para falar das altas, tá? Mas está aí, ó, método voltímetro, método da carga do capacitor e megahmímetro a magneto. Okay? São técnicas distintas. Bom, vamos lá, vamos começar com as médias aí, a categoria de resistências médias, porque as técnicas são mais simples e mais cotidianas, tá? Então, a gente tem um método aí do voltímetro do amperímetro, tá? Tá aí, a gente tem que fazer uma configuração onde eu meço a tensão, onde eu meço a corrente, e com isso eu obtenho o valor da resistência com uma certa exatidão, ok? Bom, a gente sabe, né, que tanto o voltímetro quanto o amperímetro que a gente for utilizar, eles não são ideais, eles têm resistências internas. O voltímetro, resistências internas muito altas, quanto maior, melhor, e o amperímetro, resistências muito baixas, e quanto menor, melhor também. Ok? Então vamos tentar entender o que acontece aí, quais os cuidados que a gente tem que tomar. Vocês vão ver que existem dois esquemas possíveis, só existem dois esquemas possíveis. Eu tenho ali o meu elemento de prova, onde eu quero medir a resistência, o resistor R, tá? E eu vou utilizar um voltímetro amperímetro para medir tensão e corrente. Só que na hora que a gente põe um instrumento desse, esse instrumento passa a fazer parte do circuito. Então, por exemplo, nessa primeira configuração aqui, que a gente chama de configuração a montante. E por que configuração a montante? Porque eu tenho o voltímetro a montante do amperímetro. Ele está antes do amperímetro. Se eu ver a fonte aqui em relação à carga, ele está a montante do amperímetro, tá? E, naturalmente, só para entender essa questão da nomenclatura montante e jusante, essa configuração de baixo aqui, eu tenho o voltímetro depois do amperímetro. Ou seja, o multímetro está realmente conectado em paralelo com a resistência. Então dá para ver que a conexão montante, que é o voltímetro antes, ela mede o amperímetro em série com a resistência. E a conexão jusante, dá para ver que o voltímetro está em paralelo com a resistência. Só que dessa vez a corrente está sendo medida não é mais exatamente a corrente no resistor. É uma corrente que vai pelo resistor e desce também pelo voltímetro, dada ele não ser ideal. Okay? Então a gente vai entender como esses erros influenciam no processo de medição de resistência. Por exemplo, esse cara aqui vai estar medindo que tensão? A tensão em R mais uma tensão no amperímetro. E isso é um erro, ok? Do mesmo jeito que esse cara aqui vai estar medindo uma corrente que não é a que está passando em R, mas sim a que passa em R mais a que passa no voltímetro. Então vamos entender o que acontece aí matematicamente, tá? Então primeiro vamos falar do método a montante, onde eu tenho um voltímetro a montante do amperímetro. Bom, qual a resistência medida? São as indicações do voltímetro e do amperímetro. Tá aqui, ó, V e I. Então,
o que eu medi em V e o que eu medi em I vai ser o valor da resistência medida. Mas matematicamente a gente consegue perceber o seguinte: o I é exatamente a corrente que está passando pelo resistor de teste, ok? Só que o V não é a tensão em cima do resistor em teste. O V é a resistência, a queda de tensão no resistor em teste, mais a queda de tensão no resistor do amperímetro. Dá para a gente ver nessa expressão aqui, ok? E aqui fica facinho de substituir. Se eu venho e substituo essa expressão aqui, o V aqui em cima, vai cortar esse I com esse I, e no final das contas a resistência medida é a resistência do que eu quero de prova, mais a resistência interna do amperímetro. Ficou claro isso? É bem simples, essa configuração é bem fácil de enxergar aonde está o erro. Então, quanto maior for essa resistência interna do amperímetro, maior vai ser o erro. Se eu for substituir aqui num erro relativo, o que é o erro relativo? A resistência medida menos a resistência real dividido pela resistência real. Lógico, eu nunca sei que valor é esse. Isso aqui matematicamente a gente mostrar como é que fica o erro. Resolvendo isso, né, sabendo que o RM é R mais RA, substituo aqui, o RA fica e esse R vai ser eliminado com esse menos R aqui. Então, no final das contas, eu sei que o erro relativo da medição a montante depende da resistência desse amperímetro em relação à resistência. E aí dá para a gente concluir algumas coisas. Quanto menor for a resistência do amperímetro, menor vai ser o erro. Ou melhor, quanto maior for a resistência a ser medida em relação à resistência do amperímetro, melhor também, tá ok? Então você vai ver que esse tipo de arranjo aqui é quando a gente quer medir valores de resistências que são muito maiores do que a resistência do amperímetro. Tudo bem? Já o voltímetro ajusante também aparece o mesmo conceitinho de erro. As equações são um pouquinho mais chatas, eu vou demonstrar ela aqui para vocês, mas o conceito é o mesmo. Então, de novo, a resistência medida é a tensão do instrumento V e a corrente lida no instrumento A. Aqui, ó. E a gente está chamando de A essa corrente que ele está lendo aqui. Quem é esse A? Esse A é a corrente que vai para o instrumento, desculpa, para o elemento em prova, está aqui, ó, mais a corrente que desce aqui no voltímetro. Que corrente é essa que desce no voltímetro? A tensão nele aplicada, que é a tensão V, dividido pela resistência interna desse voltímetro. Tudo bem? A gente sabe que essa resistência é pequenininha, portanto essa corrente aqui é pequenininha. Mas vamos ver como é que fica esse erro aí. Para vocês verem como é que chega nessa expressão aqui embaixo, eu vou mostrar aqui no OneNote essa dedução, tá? Então vou para o OneNote. Então, para demonstrar aqui para vocês, que eu vou trabalhar essa expressão aqui. Ó. Quem é o I, pessoal? A corrente I nada mais é do que a tensão V medida pela resistência que eu estou testando. Então, substituindo isso aqui, olha como é que fica. Ou seja, o IA vai ser o I, que é V sobre R, mais V sobre RV. Então, arrumando a casa aqui, eu tenho 1 sobre R mais 1 sobre RV, tudo isso multiplicando V. Ok? Bom, agora eu vou substituir então esse A lá na expressãozinha original, essa de cima aqui. Então vai ficar o quê? Esquece essa, esse aqui é o resultado que a gente vai chegar, tá? Estou partindo dessa aqui. Partindo dessa eu tenho RM é igual a V pelo IA. Só que o IA não é isso aqui? Então vamos escrever ele aqui. 1 sobre R mais 1 sobre RV, que multiplica V. Corta esse V com esse V, no final das contas eu tenho aqui 1 sobre 1 mais R, mais 1 sobre RV. Aqui daria facilmente para mostrar para vocês, mas no final das contas, isso aqui nada mais é do que RV por RV mais R. Ok? Exatamente o que está nessa expressãozinha aqui. Tudo bem? Bom, então, mostrando o quê? Que existe um erro que depende da resistência do voltímetro e da resistência que está sendo medida. Então, vou voltar aqui para o PowerPoint. Bom, aí de novo, novamente, a gente substitui, né, o erro relativo, é o erro medido, menos o valor, o erro não, a resistência medida, menos a resistência real dividido pela resistência real. De novo, vou substituir esses caras lá, olha o que vai acontecer. Vamos lá.
O erro relativo é o erro medido menos R por R. Mas quem é o erro medido? RV por RV mais R menos R. E tudo isso dividido por R. Vou dividir por R em cima e embaixo aqui. No final das contas eu tenho o quê? RV mais R menos 1 e dividido por 1. Então nem vou colocar aqui porque já fiz. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? RV menos RV mais R, tudo isso dividido por RV mais R. Vai cortar esse cara com esse cara e no final das contas eu tenho que R por RV mais R. Ok? Então o meu erro relativo depende da resistência que eu quero medir, dividido pela resistência do voltímetro mais a resistência que eu quero medir. Ok? Com sinal negativo, né? Tô esquecendo aqui. Tem um sinalzinho negativo aqui. Esse menos 1 multiplica esse cara aqui. Tudo bem? No PowerPoint vocês nem aparece esse menos R, tá? Bom, então essa é a forma de calcular o erro relativo da conexão a jusante. Tudo bem? E aqui, se a gente fizer considerar que a resistência do voltímetro sempre é muito maior do que... A gente pode fazer uma simplificação aqui. Tá vendo? R sobre RV. Mas isso é uma simplificação, uma aproximação. Tudo bem? Bom, então dá para ver que quanto maior for a resistência do voltímetro, menor vai ser o erro. Ok? Então, de novo, quando eu escolho um cara desse na conexão a jusante, quando eu faço esse tipo de conexão a jusante, quando a resistência que eu quero medir for muito menor do que a resistência do voltímetro. Ok? Teoricamente, o nome que se dá, né, o erro da conexão a montante é um erro por excesso. E aí a gente fala, né, como eu já falei, a resistência tem que ser muito maior do que a resistência do amperímetro. Já a jusante a gente chama de erro por defeito. A gente viu que é um valor menor e deve ser utilizado para medir resistências que tem um valor muito menor do que a RV. Então, a gente sabe que o RV é muito grande e o RA é pequenininho. E, portanto, o R poderia ser qualquer coisa. Então, basicamente, você sempre tem que fazer uma análise aí para comparar qual é a melhor solução para se fazer a montagem. Tanto é que esse exercíciozinho tenta trazer isso para a gente. Então, se eu for ver aqui o erro relativo de um e o erro relativo do outro, eu vou ter o que aqui, ó? Se eu for a conexão a montante, opa, passei batido. Tem que colocar o OneNote aqui. O erro a montante, né? A gente viu lá que vai ser o RA pelo R, ok? E o erro relativo a jusante é o R pelo o RV mais o R, ok? Se eu for fazer essa conta aqui, olha o que eu vou ter para esse exemplinho nosso. De novo, 0,01 e 1000. Vamos lá. De 0,01 dividido por 100. E aqui embaixo, né, 100 dividido por 1000 mais 100. Fazendo essa continha aqui, vamos ter o valor de 0,001 para o erro montante. E o ajusante, vamos ter um erro aqui de 0,0909. Ok? Não está em porcentagem ainda. Se eu quero em porcentagem, eu vou ter aqui um erro em 0,1% e aqui um erro de 9,09%. Ok? Naturalmente a gente consegue perceber o quê? Que o RA em relação ao R medido é 10.000 vezes menor. Já o R em relação ao RV é só 10 vezes menor do que o RV. Então o RV está muito mais próximo de R do que o RA de R.
Então dá para ver o que? Dá para ver que a montante é muito melhor pelo simples fato da resistência do amperímetro ser uma resistência muito pequenininha em relação ao RV. Ok? Então fica claro aí a escolha pela configuração a montante. Bom, agora falando da ponte de Wheatstone, né, uma outra forma de se fazer medição, na verdade é uma construção diferenciada, tá? Basicamente, qual que é o princípio da ponte de Wheatstone? Você ajustar valores de resistência dessa ponte, na verdade você repara ali que tem basicamente 5 valores de resistência, tá? Sendo que uma delas é a resistência que você está em teste, que a gente chama de resistência X, ok? E aí você tem as resistências MNP. Essas MNP você vai ajustar de tal forma que no final das contas a diferença de potencial entre o terminal C e o terminal D eles vão ter o mesmo valor, então a diferença de potencial ali vai ser zero. Consequentemente, aquela corrente IG que vai fluir, que deveria fluir de C para D, ela vai ser zero. Nesse momento vai existir uma relação que a gente vai conseguir, com os valores de MNP definidos, obter o valor de X. Ok? Vamos entender como é que funciona esse cara aí? Então tá ali, ó. Qual que é a ideia da coisa? A ideia da coisa é que quando eu tenho essa configuração que a corrente no galvanômetro, a corrente que circula nesse ramo central que é igual a zero, quer dizer que essa tensão C é igual à tensão D. Se não tem diferente potencial, essas duas tensões são iguais. Consequentemente, não tem corrente circulando aqui. Então, nessa condição, existe uma relação direta entre essas resistências aqui que vocês já vão entender, ok? Então, basicamente, como eu falei, VC é igual a VD, então o VAC é igual ao VAD, do mesmo jeito que o VCB é igual ao VDB. Olha, vamos ver isso aqui? Ó, onde está o VAC? Está aqui, ó, VAC ele é igual ao VAD, ok? E o VCB é igual ao VBD, está aqui, ó, VCB é igual ao VBD, tá? Bom, com essas afirmações aí, a gente consegue chegar nessa relaçãozinha aqui. N por P tem que ser igual a M por X. Ou o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho essa corrente igual a zero aqui, esse produto aqui, ó, MP, tem que ser igual ao produto NX. Ok? E nada mais é se eu arrumar a casa, esse processo de divisão aqui. Tá? Então, no final das contas, o que eu quero saber é X, conhecidos M, conhecido N e conhecido UP, que são ajustes que eu faço no equipamento para zerar a corrente, eu vou obter o X. Então, basicamente, você não conhece o valor da corrente, você não conhece o valor de X. Na hora que você liga o circuito, você vai ver que esse ponteiro vai para um lado ou vai para o outro, independe. Enquanto ele tiver corrente circulando aqui, quer dizer que não está em equilíbrio essa ponte. Aí você vai ajustando os valores de MN até a coisa ficar próxima. Você vai ver que esse ponteiro vai se aproximando do zero. Quando você ajustar MN e estiver próximo do zero, você não tiver mais possibilidade de mexer com MN, você vai para o P, que você faz um ajuste fino em P. Aí você vai ajustando o P até que essa corrente zere. Na hora que essa corrente zerar, o valor que você escolheu para MN e P, respeitando essa expressão, vai te dar o valor da resistência X. Ok? Vamos entender aqui basicamente o que acontece. Bom, na verdade é uma comparação de tensões, né? A gente está comparando a tensão no ponto C e no ponto D. Então, ó, eu posso afirmar que o VCB é igual ao VBD. Tá aqui, ó, VCB é igual ao VBD. Então, se eu fizer aqui um divisor de tensão aqui, nesse ramo meu aqui, ó, e igualar essa tensão, e fazer a mesma coisa, um outro divisor de tensão aqui, e igualar essa tensão VBD, eu chego naquela mesma expressão. Então, vamos entender quem é o VCB. Olha, o VCB é a tensão P dividido por N mais P, vezes a tensão VAB. Está aqui. Ok? E quem é essa tensão VBD? Desculpa, VDB. Ela vai ser a resistência X dividido por M mais X, vezes a tensão VAB. Eu tenho a corrente AG igual a zero, eu tenho a igualdade entre essas duas expressões, entre essa expressão e essa expressão. Então eu igualo elas, olha. PNP por N mais P vezes VAB é igual a X dividido por M mais X VAB. Corta as duas, arrumo a casa, o PX vai ser cancelado aqui, e no final das contas eu tenho que X de novo
a relação MN vezes UP. Ok? Então, pelo divisor de tensão, a gente consegue chegar na mesma expressão. Ok? Bom, o que vale a pena destacar? Nos instrumentos reais, quando o fabricante constrói uma ponte dessa, ele vai te dar uma chave seletora onde você vai escolher essa relação MN. Então você, na verdade, não escolhe um M e você não escolhe um N. Você escolhe a relação entre eles. E, como eu falei, é uma escala mais bruta, é uma relação na casa dos 10. 0,01, 0,1, 1, 10, 100 e 1000. Nessa escolha que você faz nesse dial aqui, você está mudando essa relação em 10 vezes. Ok? Bom, como eu falei, chegando próximo do valor, você vai verificar que a corrente no ponteiro vai se aproximar do zero. Você para ali, escolheu, por exemplo, eu estou medindo 11 ohms. Eu vou escolher naturalmente a escala de 10, porque na hora que eu chegar na escala de 10, o ponteiro vai estar bem mais próximo do zero que se eu estiver na escala de 1 ou na escala de 100. Ok? E aí, por último, eu faço um ajuste fino através de um potenciômetro composto de decas, ou seja, 10 resistores de 1000 ohms, 10 resistores de 100 ohms, 10 resistores de 10 ohms e um resistorzinho analógico aqui de 0, um potenciômetrozinho de 0 a 10 ohms, onde eu faço o ajuste fino. Ok? Então, nesse caso aí que eu estou medindo 11, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que ajustar esse cara aqui para 0, ajustar esse cara aqui para 0, ajustar esse cara aqui para 0 e ajustar esse carinha aqui em 1.1. Ao ajustar esse carinha em 1.1, vezes o fator de multiplicação que eu já tinha escolhido aqui, de 10 vezes, eu vou ter o valor, depois o valor de x em 11. Ok? Então, basicamente, isso aqui é um esquemático de um equipamento desse, onde eu ponho o elemento X que eu quero testar, eu vou ter lá um galvanômetrozinho com ponteirinho com mais e menos aqui, e o dial que seleciona a relação MN, e um conjunto de elementos que escolhem os termos, né? 1000 vezes, 100 vezes, 10 vezes e uma vez. Ok? Sendo que esse uma vez aqui é um ajuste fino. Ok? Então não tem muito segredo nesse instrumento não. Na hora que essa corrente zerar, eu vejo os valores que ficaram resultantes aqui e eu faço a continha para saber o valor da resistência. Lembrando, tá, gente? Isso aí são equipamentos analógicos, ok? Aqui fala, né, usar o push button, por quê? Por que você não liga ele e deixa ligado? Porque vocês vão perceber o seguinte, que às vezes a relação está tão diferente que essa corrente IG é muito grande. E essa corrente IG sendo muito grande, esse ponteiro bate nos fundos de escalas. Então, com o push button, você consegue perceber isso rapidamente e tira o dedo do botão. Então, tem essa facilidade de utilizar o push button e não simplesmente um botão de liga e desliga. Ok? Aqui já é uma fotinha do equipamento real, né? Uma fotinha feia, mas é do equipamento real, onde eu tenho aqui o galvanômetro de mais e menos. Portanto, mais a resistência está maior e menos a resistência está menor. Ok? A resistência que você quer medir. E aqui você escolhe os ranges. O fator MN é escolhido aqui, ó. Não é um dial, mas é um carinha aqui em cima. Então, a faixa que eu vou escolher vai estar nesses seletores aqui. E aí, depois de escolher a faixa, eu venho nos fatores x1, x01 e x001. Então, dependendo do que eu definir aqui, até esse cara zerar, eu vou ter a informação da resistência que eu quero, ok? Então não é um equipamento que vai te mostrar o display com a medição. Nesse caso é importante, tá? E vocês podem perceber que eu tenho o borne de conexão deles, é direto, olha, eu ponho a resistência direto nos mornes dele, porque se eu colocar uma ponta de prova, eu vou estar medindo o X mais a resistência de prova, ou seja, esse X aqui, ele vai ser composto da resistência que eu estou querendo medir, mais as resistências da ponta de prova. A ponte Wheatstone ela não é capaz de eliminar o problema da ponta de prova. Por isso que ela é utilizada para valores médios de resistência. Ok? Então ela lê a resistência do cabo e também lê a resistência de contato dos elementos envolvidos. Ou seja, ela não consegue, com esse tipo de arranjo, com esse tipo de estrutura, separar o que é realmente o resistor e o que é as resistências totais, somando o cabo e as resistências de contato.
ok? Para isso, para tentar resolver esse problema, a gente vai para uma solução com medição a 4 fios, com 4 pontas de provas, tá ok? É a única forma de você tentar eliminar o efeito da resistência de contato e das resistências das pontas de prova é uma configuração a 4 fios. Então, sabendo que a gente precisa de 4 pontos de provas, eu vou tentar mostrar para vocês o porquê 4 pontos de prova. Basicamente, a ideia é separar em um circuito de tensão e um circuito de corrente, com valores de elementos tão distintos que você acaba, mesmo eles estando conectados ao mesmo circuito, as resistências são tão diferentes de cada circuito que acabam ficando desacoplados do outro. Então, eu vou tentar mostrar esse conceito para vocês. E esse conceito vale tanto para a ponte Kelvin como para o ohmímetro Duct. Vocês vão ver que esse conceitinho de separar um circuito de tensão e um circuito de corrente vai ser utilizado em diversos instrumentos que fazem medição de resistência, tá ok? Então, basicamente ali, ó, a gente tem ali uma ponta de prova P1, aquela setinha ali é uma ponta de prova, ela pode ter um certo comprimento, por exemplo, 1 metro, 2 metros, 1,5 metro. A P2 também, igual, do mesmo tamanho. A ponta de prova, né, C1, e a ponta de prova C2, que são as pontas de prova de corrente. Tudo bem? Então, esse é o conceitinho. Você aplica uma corrente num elemento a ser testado através dos condutores aí C1 e C2, ou seja, os fios C1 e C2, e mede uma tensão através dos cabos P1 e P2, tá? Então, isso aí você vai ver que essa técnica vai ser utilizada aí em diversos circuitos, ou diversas metodologias de medição de resistência, tá ok? Vamos entender isso um pouco melhor, como isso é possível. Como falei, né, as duas principais, a ponte Kelvin e o Duct. Ponte Kelvin, né? A ideia dessa ponte Kelvin é um circuito desenvolvido exatamente usando esse conceito de separação de circuito de tensão e circuito de corrente. E o circuito foi todo desenvolvido pensando nesse princípio. Então, é um circuito que consegue medir valores de resistência muito baixinho, na ordem de micro-ohms, tá? E garante que os efeitos da resistência de contato, da resistência da ponte de prova, não são esses erros criados por esses elementos não são considerados. E vocês vão perceber por quê, tá? Então tá aí o circuitinho para vocês entenderem. Parece uma ponte, igual vocês tinham visto lá. Tem o galvanômetro aqui com o mesmo princípio, tá? É uma resistência em série com galvanômetro aqui. Na verdade é a resistência do galvanômetro ideal. E a gente fica monitorando essa corrente. Quando essa corrente for igual a zero, quer dizer que o circuito se estabilizou, tá? Então aqui vocês ainda não estão vendo as pontas de prova, não estão vendo nada. É só o conceito do circuito que permite essa análise que a gente vai fazer. Então esse circuitinho aqui que ele tem uma fonte, uma resistência em série com a fonte, uma chave que liga ou não o circuito, ok? E aí você tem nesse circuito o elemento de prova, o X, é o elemento que a gente quer medir, e aí ele tem 4 valores M, N, P e Q, além de um resistorzinho F que varia aqui do borne B ao borne A, dependendo do que a gente for fazer, ok? Então, com essa estrutura aqui, toda a construção da ponte Kelvin é feita. Vamos tentar entender um pouco melhor desse circuito. Bom, qual que é o conceito, né? Tá ali, ó, ajustar R para que I seja igual a zero. Então, a gente vai ajustar esse Rzão aqui e esse Rzinho para que o circuito seja igual a zero. Garantindo que, sabendo algumas características, que MN e PQ são fixos e as relações MN e PQ são idênticas. Então, o circuito de Kelvin já parte desse princípio, que a relação MN ela já é igual a P e Q. Tá ok? Então, partindo desse princípio, eu vou achar esse valorzinho de R aqui e esse valorzão de Rzão aqui, e com isso até a corrente G zerar. Esse é o princípio de funcionamento dessa ponte. Então, basicamente, ó, o Rzinho e o Rzão são compostos nessa barrinha que vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui é definido, 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 e o ajuste fino final é feito nesse carinha aqui. Tá vendo que parece um pouco a ponte
a ponte anterior, a ponte Y que eu mostrei para vocês, e vocês vão ver que na verdade a ponte Y é um caso particular dessa ponte aqui, e a gente já vai tentar entender isso. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então qual que é a ideia, tá, gente? De novo, o princípio é muito parecido. Eu vou ajustar todos esses parâmetros de tal forma que o IG vai ser igual a zero. Portanto, se o IG é igual a zero, a tensão no nó C e no nó D são iguais, porque não tem diferença de potencial, tá? Se as tensões são iguais, a gente consegue equacionar essas coisas, ou seja, a tensão VAC vai ter que ser igual à tensão VAD, ok? Então tá aqui essa primeira afirmação, do mesmo jeito que a tensão VCB é igual à tensão VDB. Lembrando que o nosso Dzinho está aqui, ok? Bom, como é que a gente equaciona isso? Reparem que quando isso aqui, essa corrente aqui é igual a zero, isso aqui some daqui. Se a gente tirar esse cara daqui, eu tenho o quê? Um circuito passando aqui por cima e um circuito passando aqui por baixo. Então, se a gente reparar essa corrente total I aqui, ó, uma parte dela vai subir, estou chamando de corrente I1, e o resto dela vai passar pelo X aqui, ou seja, nesse nó A eu divido ela, eu faço um divisor de corrente aqui. Então eu tenho a fatia I1 subindo e o resto, que é o I menos I1 passando à direita aqui. Esse 1 aqui ele vai descer? Não vai, porque o IG é zero. Então esse 1 sai daqui e volta aqui no barramento B. Tudo bem? Só que esse complemento aqui, ó, I menos I1, ele ainda é dividido em duas correntes. Uma que vai passar em série pelo P e pelo Q, lembrando que aqui não tem corrente, então aqui como se aqui não existisse. Então essa corrente ela vai ser dividida novamente. Vai passar uma corrente que eu estou chamando de 2 por cima e o complemento dela aqui embaixo. Que é o complemento dela é o I1 menos o I menos I1 menos o I2, porque o I2 está passando aqui em cima. Tudo bem? Naturalmente, quando junto aqui novamente, eu tenho I menos I1. Bom, então vamos equacionar esse negócio. Quem é o VAC? Tá aqui, ó. O VAC, ele é M vezes I1. Tá aqui, ó. M vezes I1. Ah, ele não tem que ser igual ao VAD? Beleza. Quem é o VAD? O VAD, ó, tá aqui, ó. De A até D. Então vai ser quem? Essa impedância X que eu não conheço, vezes essa corrente, que eu também ainda não sei, né? Uma incógnita para mim. I menos I1. Mais essa fatia aqui, ó, de tensão aqui, ó, que nada mais é do que P vezes o I2. Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, vamos para o próximo. Ou eu posso escrever pelo outro lado, do mesmo jeito, fazendo quem? VCB igual a VBD. Quem é o VCB? Tá aqui, ó. O VCB vai ser N vezes o I1. Tá aqui, ó. N vezes... Lembrando que eu estou analisando na condição de G igual a zero. Então eu tenho essa tensão e essa tensão aqui de B até D. De novo, vai ser o Q vezes o I2 mais o R vezes o I1, o I menos o I1. Não é difícil de entender isso. Bom, mas eu posso escrever uma terceira equação, que é um divisor de corrente. Quem é o I2? O I2 não é o divisor de corrente dessa corrente total aqui? I menos I1 está aqui, ó. I menos I1 é a corrente total que entra nesse nó e ela é dividida. O I2 vai ser quem? Vai ser a resistência oposta, R, está aqui, ó, R, dividido pela soma das três, R mais P mais Q. Então, essa equação 3 é um divisor de corrente que define quem é o I2. Ok? Bom, aí começa a matemática chatinha aí, que na verdade eu vou substituir o I1, o I menos I1 por essa expressão aqui. Então, I2R mais P mais Q sobre R, ou seja, eu estou substituindo esse cara aqui na equação 1 e 2. Então, agora, o que eu tenho? Duas equações, todas em função de 2 aqui e dos valores de M, N, P, Q, R do circuito. Ok? Arrumando a casa, tá? Vocês estão vendo aqui que eu consigo arrumar a casa. Joga as coisas para um lado para o outro, isola o I2 e joga o I2 aqui para baixo. Então essa expressão fica desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aqui. Ok? E a de baixo também. Ou seja, eu tenho uma relação I1 sobre 2 com a equação de cima e uma relação I1 sobre 2 com a equação de baixo. Como as relações são iguais, né, I1 sobre 2 nas duas equações são iguais, eu vou igualar esse termo de cima com esse termo de baixo. Então eu pego todo esse termo de cima e coloco ele aqui.
e o todo o termo de baixo aqui. Lembrando que tem um MN aqui, ó, dividido por M, dividido por N. Eu já coloquei ele aqui também. Tudo bem? Bom, agora eu vou começar a arrumar a casa. Jogo o P para o outro lado, multiplico as coisas aqui dentro, vou arrumando a casa, e no final das contas eu tenho essa expressão aqui, ó, ok? Trabalho ela mais um pouquinho. Como que eu vou trabalhar ela mais um pouquinho? Olha o que a gente está fazendo aqui, ó. MNQ menos P. O que a gente fez? Concorda que se eu colocar aqui Q multiplicado em cima e Q multiplicado embaixo, o Q não vai para fora? Indo para fora, ele foi aqui para o R aqui, ó. Então eu peguei esse Q, joguei aqui para junto com o R, e para ter um Q aqui, eu tive que dividir por Q aqui embaixo, ok? Bom, qual que é o tchan agora nesse ponto? Ao fazer isso, esse parênteses aqui fica M por N menos P por Q. Mas lembra que a gente falou lá no início que essa relação MN é igual a P por Q? Ou seja, o fabricante vai construir isso. Ao construir com essa relação sendo igual, esse termo aqui, ó, vai ser igual a zero. Então toda essa expressão aqui vai para zero, ok? Toda essa expressão indo para zero, no final das contas eu tenho quem? X é igual a mn, m por n, vezes o valor de r. Então basicamente o que eu preciso definir é essa relação mn e esse valorzão de r aqui. Tendo isso, eu já acho o meu x. Exatamente por causa dessa construção que o fabricante vai definir para a gente. E já vocês vão entender isso aqui, como que a gente consegue essa relação aqui. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui, não coloquei ponta de prova aqui ainda, é só uma explicação geral do circuito criado pelo Kelvin, pela ponte Kelvin aqui. Tá ok? Bom, entendido isso, eu tenho que x depende de 3 parâmetros. Vamos piorar um pouco. Vamos fazer o mesmo circuito agora, só que agora considerando as pontas de prova, as 4 pontas de prova. Então agora aqui, ó, nesse cara aqui, onde está o x aqui, tá vendo que tem só um nozinho? Na verdade aqui não estava ainda considerando ainda as resistências da ponta de prova. Só que essa construção dessa ponte Kelvin permite a gente colocar ela aqui facilmente. Então vai entrar uma resistência aqui, outra resistência aqui, outra aqui, outra aqui. E aí vocês vão entender isso. Olha que legal. Então na hora que agora a gente monta repito o mesmo circuito, é a mesma coisa, só que agora aqui onde está o X, eu tenho as 4 pontinhas de prova. As 2 pontas de prova de tensão, que elas estão aqui, ó. Se eu vou pensar, elas estariam aqui e aqui. E a C1 e a C2 que estariam na parte de baixo aqui. Vamos entender isso melhor? Então agora eu tenho um outro circuito que é na verdade a mesma coisa, só que aquela resistênciazinha P, ela tem uma resistência aqui do contato da ponta de prova de tensão. Vamos entender isso? Tudo isso que eu já falei, né? Então é besteira eu ficar mostrando isso. Agora sim, eu estou redesenhando o mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito, só que agora considerando as resistências de contato e da ponta de prova. Como vocês estão vendo aqui, RC já é a resistência do condutor e a resistência de contato. Vocês vão ver quando a gente for no laboratório, você vai ver que um equipamento desse ele tem a resistência de contato minimizada, ou seja, a gente tenta de fazer de tal forma que as resistências de contato sejam iguais ou muito próximas uma da outra. Então, por isso que esses valores aqui, RC, 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 a gente está considerando valores iguais aqui, tá ok? Bom, então é o mesmo circuito, só que agora eu adicionei esses 4 RCs aqui. Um para cada ponta de prova. Então, esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui são os terminais. Os 2 terminais de corrente, C1 e C2, e os 2 terminais de tensão, P1 e P2. Ok? De novo, a gente considera o mesmo princípio, a relação MN igual a PQ, tá? E a corrente G igual a zero, para que entre em equilíbrio e a coisa aconteça. Faça a mesma análise do VAC e do VAD, VCB igual a VDB, mesma análise. Só que agora não é só mais M, agora é M mais RC. Ok? Tá aqui, ó. M mais RC. Ok? Ou seja, a tensão VAC é o I1 RC mais
P1, desculpa, RC mais M. Tá aqui, ó, RC mais M em 1. É igual a quem? As duas parcelas de baixo. Essa que é a de tensão aqui, x em 1 e 1, tá aqui, ó, x e menos I1. E a outra parcela, que é o P mais RC vezes o I2. P mais RC vezes o I2. Fiz isso para um lado e faço isso pelo outro lado. Do mesmo jeito que eu posso falar que N1 em 1, N1 vezes o I1 é igual a I2 vezes Q, ok? Mais I menos I1 vezes R. Tá aqui, ó. QI2, R, I menos I1. Beleza? Bom, de novo, isolando as coisas, o mesmo procedimento. E de novo o divisor de corrente, né? O divisor de corrente 2, do mesmo que a gente fez lá, agora como é que vai ser feita a conta desse divisor de corrente? Essa corrente 2 é essa corrente total aqui, ok? Vezes quem? A resistência oposta, que é o RC mais Rzinho, dividido pela soma dessas 5. Então, ó, RC mais Rzinho, tá aqui, ó, RC mais Rzinho, dividido pela soma desses caras todos aqui. Se eu voltar aqui, ó, eu vou ter quem? P mais Q, Rzinho e 2RC. Ó, faltou um 2RC aqui, hein, agora que eu vi. Bom, então né, dá pra ver que realmente está faltando aqui um 2 aqui, tá? Deixa eu colocar a caneta para funcionar. De ponteiro, caneta. Então, aqui tem que ser 2 aqui, tá? Por que 2? Porque, ó, essa corrente 2 é a total, que é a I menos I1, vezes quem? A resistência oposta, que é RC mais Rzinho, dividido pela soma das duas, que é RC mais Rzinho, mais RC, P mais Q. Portanto, tem que ser 2 R's aqui, tá? Bom, isso vai se propagar ao longo de toda a sequência. Então, eu venho com esse 2 aqui, substituindo nessa primeira, desculpa, esse I menos I1 aqui, ó, eu vou substituir por quem? Esse cara vezes isso dividido por isso. Então, o 2 aparece aqui também. O 2 aparece aqui, esse 2 aparece aqui, tá ok? O fato que eu fiz a substituição igual eu tinha explicado no anterior para vocês, tá? E, no final das contas, eu tenho essa expressão 4 e essa expressão 5. De novo, separando as coisas e fazendo a relação I1 por I2, olha o que a gente vai ter. A equação 6, I1 por I2, e de novo, vou propagar o 2 para cá, propagar o 2 para cá, que ficou errado, tá? Vocês vão ver que no final das contas não vai fazer diferença. Com essas duas igualdades aqui, tanto de 6 e de 7, eu vou igualar esse termo gigante aqui com esse termo gigante aqui. E olha o que nós vamos ter. Essa coisa gigante aqui. Termo 1, termo 2. Tá? Bom, vamos lá. Arrumando a casa. Vou pegar esse P mais RC, vou jogar para a direita. Tá aqui, ó. Menos P mais RC. E aqui eu vou fazer um produtinho aqui. Eu vou fazer esse M mais RC sobre N vezes R vezes esse monstrinho aqui. Lembrando agora que esse monstrinho tem um 2 aqui. Opa. Esse cara tem um 2 aqui. E esse cara tem um 2 aqui. Ok? Bom, então fazendo esse produto aqui, vai ficar esse termo enorme aqui que vocês estão vendo aqui. Então aqui tem um 2 aqui também. Aqui tem um 2 aqui. Tá? E esse cara aqui vezes o Q. Então tá aqui, ó, M mais RC sobre N vezes Q. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu quero isolar o X. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara dividindo pro lado de cá tudo. Primeira coisa, esse cara aqui vai cortar com esse. Então esse termo aqui, ó, vai ficar sozinho. Esse termo ficou sozinho aqui, ó. M mais RC vezes R sobre N. Isso aqui tá feito. Ok? Esse termo aqui dividido por isso. Então, eu vou ter quem aqui, ó? M mais RC sobre NQ menos P mais RC, ou seja, tudo isso aqui vezes quem?
esse cara aqui invertido. Então aquele 2 estava em cima, agora ele vem aqui para baixo, tá? Bom, esse termo aqui não muda, continua a mesma coisa, veio aqui para baixo. E eu vou trabalhar um pouquinho mais essa expressão aqui. Fazendo o quê? Separando o que fora aqui, ó. Esse que agora, do mesmo jeito lá no outro conjunto de equações eu isolei o que, eu estou isolando ele aqui também. Então esse que veio para fora. Para que existisse um que aqui, ó, eu ponho isso aqui, ó, que vezes que, tá? Ao fazer isso aqui, no final das contas eu tenho quem? Menos PQ e menos RCQ aqui, para poder ter esse Q sozinho aqui fora, tá? Então, aqui não mudou nada, então ainda continuo com 2RC aqui embaixo, ok? Bom, e aí já vem algumas coisas, né? A primeira é aquela premissa. Qual a premissa? Que M por N é igual a P sobre Q. Ao fazer isso, isso aqui corta com isso. Esses dois caras aqui se cortam. No final das contas, evoluindo aqui nesse procedimento, ao fazer aquilo lá, eu tenho essa expressão. Reparem que é a mesma coisa aqui, só que agora sobrou só esses dois termos, o RC por N menos RC por Q. Aqui, ó, RC por N menos RC por Q. Ok? Bom, e o 2zinho, aquele 2zinho do erro lá do início, ele está aqui. Por que eu falei que ele não ia fazer diferença? Porque além dessa relação que a gente já tinha falado que deve existir, o fabricante vai ter que construir aqueles resistores de tal forma que a relação MN seja igual à relação P por Q. A outra coisa que a gente vai ter que afirmar é isso aqui, ó. O fabricante vai construir de tal forma que o N vai ser sempre igual ao Q. Por que o N igual ao Q? Porque sendo N igual ao Q, isso aqui tudo vai para zero. Isso aqui no para zero, toda essa expressão aqui vai para zero. Ficando no final das contas, só o primeiro termo. Então agora, considerando a resistência de contato mais a resistência do condutor, o X agora, que antes era só M por N vezes R, agora, considerando as pontas de prova, é X é igual a M por N mais o RC vezes um Rzão. E isso aqui é uma incógnita, a gente não sabe, isso aqui é uma informação que a gente vai depender do contato que for feito ali no ponto de conexão com a resistência que a gente quer medir. E aí vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que mesmo existindo essa variável aqui na determinação de X, vocês vão ver que essa variável aqui na ponte de Kelvin, ela tem muito menos influência, ela cria muito menos erro na obtenção de X do que o erro existente lá na ponte de Wheatstone. Ou seja, se ela for desconhecida na ponte de Wheatstone, vocês vão ver que é um problemão isso lá. Eu vou mostrar isso agora nos próximos slides. Então, o que eu fiz aqui nesse próximo slide aqui? Eu montei no MATLAB, né, uma rotininha, onde eu botei aqui os parâmetros M, N, PQ, respeitando as relações, tá vendo? E o resistor baixo lá de 0,01. Implementei as duas coisas, tanto o algoritmo da ponte de Wheatstone, então dá para ver aqui que ele faz a conta com a ponte de Wheatstone e faz a conta com a ponte Kelvin, tá? Lembrando que quem é o valor da resistência medida? M por N vezes R, que é o resultado da ponte de Wheatstone, MN por R, mais duas vezes a resistência de contato, porque são duas pontas de prova na ponte de Wheatstone, portanto, entra duas vezes isso na conta. Já na ponte Kelvin, o que eu mostrei para vocês? É M mais o RC, que a gente desconhece, dividido por N, vezes o R, que também já está definido. Ok? Bom, qual que é a ideia da coisa? A ideia da coisa é fazer uma variação dessa resistência de contato e mostrar como fica os erros em função dos diferentes valores de RC. Ok? Então, ao rodar isso aqui, vocês vão ver como fica. Então, o resultado resultado da medição de X, 0,1 ohms, ou seja, a resistência que eu estou querendo medir é uma resistência de 0,1 ohms, adicionando erro de RC. Então, aqui embaixo são os valores de RC. Tanto o RC ideal, 0,
quanto o RC máximo aqui de 0,1, que é, ou seja, a resistência de contato mais o cabo, tem o mesmo valor da ponta de prova, do elemento que a gente tá testando. Então, quando a gente faz isso, olha o que acontece quando eu aplico a ponte de Wheatstone. Tá vendo que aumenta muito e aumenta linear o erro? Ou seja, se a resistência de contato fosse zero, ele mediria perfeitamente o valor de 0,1. Mas como a gente vai adicionando a resistência de contato mais a resistência do condutor, ao ponto de aplicar 0,1, no final das contas, olha o valor que foi medido, 0,3. Por que 0,3? É 0,1 do resistor que a gente está querendo medir, mais 0,1 de uma ponta de prova e mais 0,1 da segunda ponta de prova. Então ele erra absurdamente, ele erra em 300%. Então a ponte de Wheatstone não foi feita para medição de valores pequenininhos dessa forma. Vamos ver já a ponte Kelvin, o resultado da ponte Kelvin? Dá para ver que a ponte Kelvin já está nesse gráfico aqui, olha. Estão vendo em azulzinho aqui embaixo? É o valor da medição da ponte Kelvin. Está vendo que está muito próximo do 0,1? Ou seja, o que eu quero dizer com vocês? Esse RC somado a esse M aqui é um valor muito grande e o RC é um valor muito pequenininho. Então ele quase não, essa variação de RC quase não aparece. Então se a gente for olhar aqui, olha a escala 0,1 ohm, que é o valor correto da medição. Portanto, se a ponta de prova fosse ideal, né, se o RC fosse zero, ele estaria medindo exatamente 0,1. Mas no caso, quando a ponta de prova tem o mesmo valor do elemento que eu estou testando, mesmo sendo 0,1, olha o erro que ele deu. 0,100. Ele foi errar lá na quarta casa. O que quer dizer isso? Que essa estrutura criada pela ponte Kelvin, mesmo aparecendo essa variávelzinha RC, vocês vão ver que as pessoas nem colocam isso, né? Se eu mostrar aqui nos slides anteriores, antes da dedução, cadê? Tá aqui, ó. Pela teoria básica, é MN vezes R. Mas a gente já viu que não é MN vezes R, é M mais RC por N vezes R. E essa pequena variação aparece, por exemplo, lá na quarta casa. Então é uma forma que foi desenvolvido esse circuito para tentar eliminar os efeitos tanto da resistência de contato quanto da resistência da ponta de prova, ok? Então, mesmo tendo uma ponta de prova com valor enorme, o circuito Kelvin ele consegue eliminar e fazer uma medição muito próxima da correta. Por isso que ele é projetado, por isso que ele é utilizado para medir valores de muito baixo valor, ok? Então dá para ver aqui, né, as P1, C1, P2, C1. Na hora que a gente muda um cara desse aqui, a gente já está mudando a relação MN-PQ, tá? E aqui um ajuste fino lá naquele Rzinho lá. Então aqui só mostra como é que seria esses ajustes mínimos aí de uma ponte real criada, ok? Vocês vão ver que hoje em dia isso é feito de forma eletrônica. Todo esse chaveamento aqui, essas combinações são feitas de forma eletrônica. Tudo isso aqui eu já expliquei. E aqui para vocês terem ideia de a cara de um cara desse aí. No laboratório nós vamos poder ver lá o vídeo de como é feito isso. Mas aqui, ó, o C1 e C2 são os que injetam corrente. Aqui, ó, C1 e o C2 são os que injetam corrente no resistor que está querendo medir. E os bornes P1, a ponte de prova P1 e a ponte de prova P2, que mede também a tensão, separando em circuito de corrente e circuito de tensão, desde o início lá que eu expliquei para vocês esse conceito. Outra coisa muito importante, vocês vão ver que na ponta de prova, isso no laboratório vai ficar claro, na ponta de prova, o contato da pinça do lado esquerdo da pinça e o do contato do lado direito da pinça tem que ser feito igualmente. Se a gente botar uma parte da pinça na parte isolante e a outra no contato elétrico do resistor que está sendo medido, ele vai falhar, e vai falhar feio. Então a gente tem que entender que a resistência de contato dos 4 terminais tem que ser muito próximas um do outro. Ou seja, na hora que for fazer a conexão, a nossa conexão tem que ser a mais homogênea possível. Ok? Tanto num terminal quanto no outro. Lembrando dos dois lados da pinça.
Tá aqui, ó. A ligação X à ponte deve ser feita sempre através de 4 fios condutores, os quais são fornecidos pelo fabricante. E olha o valor típico, 0,008 ohms. Então, aquele valor somado ao M lá é muito pequenininho. Por isso que é importante manter sempre a ponta de prova que o fabricante entrega. Porque se você coloca uma ponta de prova com valor maior, aquela relação com o M já fica diferente. E aí ele não garante a classe de exatidão que ele entregou para você na hora que você comprou o equipamento, ok? Esse tipo de coisa aqui, ó, não pode se fazer, tá vendo? A gente não pode jampear os canais, ou seja, levar só o C1, C2 e jampear o P1, P2 lá no próprio borne do medidor a ser medido. Ou seja, se eu fizer isso aqui, lá no borne do equipamento, eu vou estar errando feio, vou estar errando absurdamente a medição. Na verdade, o que eu vou estar lendo vai ser a resistência da ponta de prova C1, a resistência X e a ponte de prova C2. Vai ser o que? Uma ponte de Wheatstone, ok? Com os erros de uma ponte de Wheatstone. Bom, o ohmímetro Ducter, né, que também é um outro equipamento que faz medição de resistências baixas, ele parte do mesmo princípio da ponte Kelvin, que é aquilo que eu falei, separar circuito de tensão de circuito de corrente, dados os valores gigantescos entre as resistências, tanto de um circuito quanto do outro. E trabalhando com essas informações do circuito de tensão e circuito de corrente, concluir o valor da resistência medida, que está sendo provada, que está sendo testada, ok? Então esse cara aí, qual o princípio básico do funcionamento dele? Diferente da ponte Kelvin ou da ponte Wheatstone, que você tem que ajustar valores até zerar uma corrente, e aí ao zerar a corrente você olha o valor que você ajustou, esse cara não, ele já é uma indicação direta do valor da resistência. E como ele faz isso? Ele usa o conceitinho, ele usa o princípio do quocientímetro, que nada mais é do que uma estrutura eletromecânica que tem dois conjuntos de bobinas que recebem sinais de corrente de lugares distintos. Ou seja, a relação entre a corrente de um grupo de bobinas em relação a outro grupo de bobinas faz acontecer um torque nesse elemento eletromecânico. E esse torque é proporcional a uma indicação de ponteiro, que vocês podem ver aqui, por exemplo, nesse caso, vai de 0 a 500 micro-ohms. Então dá para ver que é um elemento criado por uma resistência, para medir resistências muito pequenininhas. Bom, mas quais são essas relações que tem que chegar? Se é um quocientímetro, ele tem que chegar numa das bobinas um sinal proporcional à tensão e na outra bobina um sinal de corrente proporcional à corrente que está sendo injetada no elemento de prova. Então, qual que é o princípio básico de funcionamento dele? De novo, é ter 4 pontas de prova. Então, eu tenho a ponta de prova C1, C2. Dá para ver que ela tem uma bitola maior porque ela injeta correntes elevadas no elemento de ponta que está sendo testado. Tá? Então, eu tenho uma fonte de tensão em corrente contínua que injeta uma corrente muito alta. Lembrando, se esse cara aqui tem micro-ohms, ele é quase um curto-circuito. Então eu tenho que ter uma resistência limitadora, uma resistência que vai limitar a corrente que esse instrumento vai injetar. Mas em geral são valores consideráveis de corrente, ok? Bom, essa corrente circulando por esse circuito externo, passando pelo borne C1, a ponta de prova C1, pelo elemento a ser testado e retornando por aqui, isso causa o quê? Isso causa uma queda de tensão pequena, mas cria uma queda de tensão no elemento a ser testado, que está sendo monitorada essa tensão pelos bornes P1 e borne P2, pela ponta de prova P1 e pela ponta de prova P2. Essa tensão aqui vai permitir uma circulação de corrente nessa bobina D, que vocês estão vendo aqui, essa bobininha D. Então a corrente que circula nessa bobina D, nesse quocientímetro, é proporcional à tensão medida no elemento de prova. Lembra que eu falei que uma é tensão, a outra tem que ser corrente, ou seja, tem que ser proporcional à corrente que está passando no elemento de prova? Bom, qual a corrente que está passando no elemento de prova? A gente sabe que essa corrente D aqui é muito pequenininha em relação à corrente aqui em cima. Por isso que eu falei, a gente separa em circuito de corrente e circuito de tensão. Portanto, esse resistorzinho shunt aqui, ó, dada uma certa corrente enorme passando por ele, vai aparecer uma diferença de potencial aqui nele, que vai ser uma tensão proporcional à corrente que está passando aonde? No elemento X.
Portanto, essa corrente IC que está circulando aqui nessa bobina C, ela é proporcional, ela traz informações da corrente que está passando no elemento de prova. Então, na bobina D eu tenho sinais proporcionais à tensão no elemento de prova, e na bobina C eu tenho sinais proporcionais à corrente que passa no elemento de prova. Como ele é um quocientímetro, no final das contas eu tenho o quê? Que o θ deslocado por esse ponteiro nada mais vai ser do que uma relação K vezes o X, que é o elemento da ponta de prova. Então, assim que esse cara trabalha, ok? Então, esse é o princípio de funcionamento do ohmímetro Duckter. Ele, de novo, separa em dois circuitos, um circuito de corrente e um circuito de tensão. Eles são desacoplados pelas ordens de grandeza das resistências, ok? Então, essa corrente C aqui, ela é muito menor do que a corrente que passa no elemento de prova, ok? Do mesmo jeito que essa ID também. Então, as coisas são completamente desacopladas pelas ordens de grandeza, ok? Muito utilizado para fazer medição de contatos de disjuntores, de religadores, contatores, ou seja, medir resistência de contato de chaves do circuito elétrico. E aqui é só um detalhezinho a mais desse funcionamento. Então, eu tenho aqui o nosso quocientímetro aqui, ok? O sinal vindo para uma bobina e o sinal vindo da outra bobina. Lembrando que esse sinal aqui, ele tem os ajustes, dependendo do fator multiplicador, ele muda os valores dessas resistências para mudar essa proporção dessa corrente em relação à tensão medida ou dessa outra corrente em relação à corrente passando nesse ramo aqui de cima. Então, essa combinação de resistências aqui vai depender desse fator de escala, ok? Naturalmente, a escala se for 1, ele vai de 0 a 1 micro-ohms. A escala 100, ele vai de 0 a 100 micro-ohms e vai indicar proporcional a isso na escala do ponteiro. Ok? É um instrumento bem bacana também de se entender. Ok? Aí com a tabelinha mostrando esse fator multiplicador e as faixas de grandeza de medição. 0 a 500 micro, 0 a 50 micro, a 0 a 500 mil micro-ohms, 50 mil micro-ohms ou até 0,500 micro-ohms. Ok? Um detalhe, né, interessante fazer, devido o grau de precisão desses equipamentos, né, é sempre bom você sempre ter a ordem de grandeza da primeira vez que vai usar o instrumento. Ou seja, o disjuntor, vai manobrar ele as primeiras vezes. A primeira vez que você ligou ele, você já mede, você já faz um plano de acompanhamento do valor da resistência, ok? Porque aí você consegue, através de um plano de manutenção, verificar se os contatos estão bons ou estão ruins. Os fabricantes, em geral, eles indicam o número de manobras que uma chave dessa pode dar, o número total que uma chave dessa pode dar sem manutenção. Mas sempre é possível acompanhar esse desempenho dos contatos dos disjuntores, ok? E um instrumento que faz isso é esse ohmímetro Duckter. De novo, né, falando que as pontas de prova são fundamentais usar do fabricante para não ter problema. E querendo ou não, ela faz parte do processo. Então, essa resistência aqui C1 e C2, ela influencia no desempenho do instrumento, tá? Então, sempre utilizar a ponta de prova que o fabricante fornece. Bom, agora, né, dentre as diversas técnicas e medidores de resistências altas, eu vou dar um destaque agora aqui para a gente finalizar no megomímetro, ou megômetro, que o pessoal costuma chamar, tá ok? É um instrumento fantástico que permite fazer medições de alto valor. Nessa medição de alto valor, em geral, a gente fala para testar isolamentos de dispositivos elétricos, verificar se está existindo realmente um isolamento entre uma parte ativa, uma parte viva e uma parte aterrada, uma parte que deveria estar com potencial zero. Então, testando o isolamento do dispositivo, seja ele um motor, seja ele um transformador, seja ele um cabo, seja ele um painel, qualquer elemento que você precisa verificar se não está havendo conexão entre a parte viva do circuito e a carcaça, ok? Por exemplo. Então, um cara desse, né, um megomímetro desse, naturalmente vai medir valores altíssimos, na ordem de mais de 10 mega para cima, e a forma de funcionamento dele é como vocês estão vendo nessa figurinha aí. Basicamente, a gente tem 3 conectores, tá? O Earth, o Line e o Guard. Na verdade, vocês vão entender por que a gente precisa de 3 conectores e não apenas 2. Bom, e não 4, né, igual no caso de valores pequenininhos.
Por quê? Na verdade, não faz sentido ser 4, porque 4 condutores é para a gente eliminar a resistência do elemento da ponta de prova. Como em geral a ponta de prova tem uma resistência muito menor do que o do isolamento, não faz sentido qualquer coisa relacionada a 4 fios. Então, 2 fios já resolveria, né? 2 pontas de prova já resolveria. Só que vocês vão ver que existem alguns fenômenos, né, nesse processo de medição que tem que ser eliminado. E a forma de eliminar ou minimizar esse problema é usando um cabo guarda. A gente chama de guarda aí nesse slide aí. Já vocês vão entender isso melhor. Bom, mais uma vez, né, eu tenho ali uma manivela que vai produzir uma tensão. Essa tensão ela vai ser aplicada no elemento de prova, então a gente consegue ver aqui que eu tenho aqui o nosso elemento de prova. E já é interessante vocês repararem que o nosso elemento de prova agora ele não é representado apenas por uma resistência, tá? O modelo agora já é representado por uma resistência em paralelo com uma capacitância. E vocês vão entender o que? Que resistência é essa que a gente está medindo basicamente? Uma resistência de um isolante. Só que a gente sabe que um isolante, né, a camada de valência do material, do átomo de um material isolante, ela é estável, ela não tem elétrons livres ali. Então é um cristalino, é uma estrutura que não tem elétrons livres, ou tem muito pouco elétrons livres. Então, quando você aplica uma tensão no isolante desse, no material com uma certa resistência, o que você está testando é o dielétrico dele, é o quanto ele consegue suportar essa aplicação de um esforço elétrico naquela estrutura. E você vai perceber o seguinte, que dependendo do nível de tensão, no começo desse processo, as poucas cargas livres que vão ter naquele material, elas vão tentar se deslocar naquela estrutura e dando um efeito de carga capacitiva, como vocês estão vendo aqui. Então, no início, vocês vão ver que vai existir um deslocamento grande de carga nesse elemento, grande não, né? Relativamente grande, nesse elemento line para a Terra aqui, e esse fenômeno é representado por essa capacitância aqui, ok? Então eu vou tentar na frente deixar isso mais claro. O fato é que esse tipo de instrumento ele não mede apenas a resistência, mas a gente consegue modelar também o comportamento dessa carga ou dessa polarização dessa estrutura cristalina do material isolante, tá ok? Por isso que tem esse C aqui além do R, tudo bem? O fato é que vai passar o tempo, esse C vai carregar com a tensão aplicada e você vai ter, na verdade, medindo apenas o Rx. Só que no primeiro momento existe uma circulação de corrente na capacitância e naturalmente o instrumento vai medir um valor de resistência menor. Ok? Bom, vamos entender como é que funciona ele. Ele também funciona a partir do princípio do quocientímetro, ou seja, eu não preciso ajustar nada para ver o valor que deu do ajuste, para achar o valor da resistência. Ele já apresenta o resultado em forma de uma escala, como vocês estão vendo aqui, ponteiro e escala. Tá? Já existem atualmente os eletrônicos, que ele já faz esse procedimento não através de uma estrutura eletromecânica dessa aqui, mas sim já por componentes digitais, eletrônicos digitais, tá? Mas o princípio dele é o mesmo. Isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ok? Bom, de novo é um conscentímetro, então ele vai ter uma relação de tensão pela corrente e aí vai te dar um valor de resistência. Então, de novo, eu vou ter bobinas aqui que vão circular correntes proporcionais à tensão e vão ter, desculpa, em relação à tensão, né? Então esse cara aqui, e vão ter circulação de corrente proporcional à corrente. Lembrando que a corrente que passa num circuito desse, né, na resistência que a gente está testando, é uma corrente muito pequenininha. Então, construtivamente, esse cara tem que ser construído de tal forma que ele consiga se sensibilizar com correntes pequenininhas, ok? Bom, vamos entender então esse cara aqui. Basicamente, eu aplico uma tensão elevada ao rodar essa manivela, e ao rodar essa manivela, a tensão que eu vou produzir vai depender do quanto eu consigo girar essa manivela, mais rápido ou mais devagar. Mas como é um efeito do quocientímetro, ou seja, ele vê a razão entre as grandezas de tensão e corrente, não importa muito esse valor de V aqui, tá ok? Esse valor de V aqui não importa muito. Lembrando que isso aqui eu estou produzindo uma tensão DC, então ele trabalha com sinais DC, ok?
Aqui o que eu acabei de explicar, né? O nome também utilizado é o Megger, tá? E utilizo o conceito do galvanômetro quocientímetro, ok? Aqui é tudo coisa que eu já falei. E vou voltar, desculpa, deixa eu voltar aqui nele aqui, que é mais fácil explicar aqui. Então, como é que ele funciona, né? Ao rodar essa manivela, deixa eu colocar o ponteirinho de novo aqui, tá? Caneta. Então, ao rodar aquela manivela, eu vou ter uma tensão V aqui, entre esse ponto que a gente está chamando de guarda e o ponto V. Dá para ver que tanto que a bobina C quanto a bobina D estão conectadas nesse terminal aqui, que a gente está chamando de terminal guarda, internamente já ao instrumento. E essa bobininha C aqui, ó, o que circula de corrente nela é exatamente uma corrente que está vindo aqui desse terminal Earth para esse terminal Line aqui. A gente está chamando de corrente X. Portanto, essa bobininha C aqui, ela traz a informação da corrente que está circulando no nosso elementinho de prova, ok? E o sinal de tensão está vindo da onde? Da bobininha D. Então, repare que a bobina D vai circular uma corrente I que é proporcional a essa diferença de potencial daqui até aqui, limitada naturalmente por essa resistência R que o fabricante define, ok? Então, a partir que eu gero essa tensão aqui, vai circular uma corrente I na bobina D e, naturalmente, se tiver um elemento de prova aqui, vai circular uma corrente em C e essa relação, esse quociente entre a bobina D e a bobina C vai fazer esse poteiro movimentar aqui para uma proporção do valor da grandeza. Então, se eu não tivesse esse elemento de falta aqui, ó, isso aqui não existisse, fosse aberto, se não estivesse aqui, se fosse dois pontos abertos, o que aconteceria? Eu não teria essa corrente IX e só teria a corrente I. Então, naturalmente, esse cara iria para onde? Iria para próximo do infinito. Na verdade, eu tenho que fazer um pequeno ajuste aqui, porque vocês vão ver que vai sempre existir uma circulaçãozinha de corrente. Então, você ajusta esse cara aqui para exatamente sempre quando eu tiver com os terminais abertos e rodar essa manivela, ele vai ter que indicar onde? Indicar o infinito. Do mesmo jeito que se eu ficar aqui e fechar um curto, ou seja, pegar um fio, uma resistência de baixíssimo valor, fechando esse circuito aqui, eu vou até fazer assim, deixar ele bem fechadinho. Ao rodar isso aqui, vai circular uma corrente IX, que comparada à corrente I, vai fazer que esse quocientímetro fique no valor de 0 ohms. Ok? Deixa eu limpar essa tela aqui. Limpar essa tela aqui para não ficar tão feio, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Você tem lá o seu material isolante, tá? E aqui dentro tem poucos elétrons livres aqui dentro, muito pouco. O fato é que quando eu aplico uma tensão mais e menos e crio um esforço dielétrico, as poucas cargas negativas vão tentar vir para cá e as poucas cargas positivas vão tentar vir para cá, se polarizando nessa estrutura cristalina. Ok? Lembrando que as cargas positivas são lacunas, então ela está junto com a estrutura atômica, e a carga negativa são elétrons livres, que elas circulam na estrutura do cristalino. O fato é que esse processo de deslocamento de carga, que antes estava todo espaçado e de repente se polariza, ele acontece logo após essa energização. Então, no início eu tenho uma corrente elevada, e depois essa corrente, depois da polarização, ela se estabiliza num certo valor. Ou seja, deixa de ter a polarização e a corrente passa a ser sempre só qual? A corrente de carga que está fluindo nesse material dielétrico aqui. Então, aqui ó, seria só essa corrente I1 aqui, ó, vamos chamar de I de R. Nós temos a corrente R e a corrente IC. Então, eu teria aqui uma fatia da corrente IC e uma fatia da corrente R. Vai chegar num ponto, depois de um certo tempo, que a corrente IC não vai existir mais, porque esse capacitor vai estar carregado, e vai existir apenas a corrente IR. Portanto, vocês vão perceber que a corrente que passa nessa bobina C aqui, ela começa elevada e depois reduz. Se eu estou mantendo essa tensão constante, não precisaria ser constante, é só para explicação de vocês, aqui, concorda que essa corrente I está constante? Então eu tenho uma corrente I constante numa bobina D,
e ter uma corrente que no início é alta e depois reduz na bobina C. O quociente dela vai me dar essa indicação aqui. O que eu percebo? Que no início os valores de resistência vão ser menores do que ao passar do tempo eles vão aumentando, porque no quociente, no denominador, a corrente diminui. Tudo bem? Então esse princípio de carga de capacitor vocês vão ver que vai acontecer nos materiais isolantes, esse tipo de coisa, tá? Então um instrumento desse aí é fantástico para poder medir valores muito altos de resistência, como eu já falei, conforme isolantes. Então vou limpar aqui a tela novamente. E vamos dar continuidade então. Vamos entender por que existe então um terminal line, um terminal earth e um terminal guard, ok? Aqui tudo que eu já falei está nesses textinhos aqui. O fato é que eu tenho lá o valor de x é proporcional ao deslocamento do ponteiro, ok? E aí vamos entender quem são esses terminais T, L e G, tá? Então, ó, a gente tem que deixar claro o seguinte, o que acontece quando eu vou medir um isolamento de algum equipamento, e um equipamento fácil de mostrar isso é um transformador, vocês vão ver que vão aparecer isolamentos que não é exatamente aquilo que você quer. Como por exemplo, ó, aqui eu tenho um terminal primário, aqui o material ferromagnético e o enrolamento secundário de um transformador, ok? Se eu quiser medir isso aqui, naturalmente uma carcaça. Se eu quiser medir o isolamento do primário em relação à carcaça, eu vou ter que, vamos chamar aqui, ó, vamos chamar de primário, secundário e o terra, tá? A carcaça. Se eu quero ver o isolamento que existe entre o primário e o terra, o que eu faria naturalmente? Colocaria um terminal L no primário e um terminal, o outro terminal na carcaça. Só que o que acontece num instrumento desse? Eu agora vou tentar representar isso aqui de uma outra forma. Eu sempre vou ter uma resistência elevada entre o primário e a carcaça, ok? E vou ter também um rolamento, um isolante entre a carcaça e o secundário. Então isso aqui é um material isolante, tá? Uma resistência muito grande, vou chamar de R. Vou chamar de RPT, que é um valor alto. E aqui é a mesma coisa, um RST. Ok? Só que além desses dois isolantes que tem da bobina do primário em relação à carcaça, da bobina do secundário em relação à carcaça, eu quero ver o isolante que existe entre as bobinas do primário em relação às bobinas da carcaça. Porque se for pensar bem, se for olhar um transformador, eu tenho bobinas enroladas concêntricas umas à outra. Então eu tenho aqui uma bobina do primário e logo depois eu tenho a bobina do secundário. E eu tenho isolantes entre elas. Então eu também teria aqui, olha, uma resistência de primário para secundário. Portanto, pessoal, eu sempre vou ter nesses terminais aqui, ó, do primário, do secundário e da carcaça, uma configuração delta, onde eu tenho isolante do primário para a carcaça, do secundário para a carcaça e do primário para o secundário. É muito típico isso aí, principalmente em transformadores, mas não necessariamente apenas em transformadores. Portanto, o que acontece aqui? Se eu quiser medir apenas com dois condutores, colocando uma ponta de prova aqui e outra ponta de prova aqui, e se quiser medir então a isolação, a resistência de isolamento entre o primário e o secundário, na verdade o que eu vou estar medindo? Eu vou estar medindo um equivalente, que vai ser o RPT, que é a resistência do primário para a carcaça, mais a resistência RST, que é a resistência do secundário para a carcaça, essa soma em paralelo com a resistência RPS, porque na verdade eu estava querendo essa, né? Eu queria essa resistência RPS. Mas ao medir apenas com dois terminais, eu vou estar medindo uma resistência menor do que essa, porque qualquer valor que tenha nessas duas de cima aqui, ao fazer o paralelo, eu vou ter um equivalente com resistência menor do que a RPS.
Portanto, eu vou estar medindo errado. Para minimizar esse problema, a gente usa uma compensação. Essa compensação é ligando um terceiro terminal nesse borne T aqui. Por exemplo, na carcaça. Eu venho com o cabo guarda e coloco ele na carcaça. Ao fazer isso, essas correntes que estavam até então circulando aqui, eu não sabia disso, agora eu consigo concentrar elas nesse terminal T e compensar elas. Então esse terminal guarda serve exatamente para isso. Então, olha, se eu ligasse apenas aqui, ó, o resistor X1, na verdade isso aqui não se separa, né? Esses elementos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui não tem como separar, vai sempre existir. O fato é, se eu utilizar apenas os dois terminais, né, o L e o T, o que eu estaria medindo seria o X12 em paralelo com X23 mais X13, que é diferente de X12, é um valor menor do que X12. Então, para que eu realmente consiga medir o X12, eu teria que vir nesse terminal aqui e colocar o meu cabo guarda. Portanto, essa corrente que vai circular aqui vai compensar o comportamento do ohmímetro e no final das contas eu vou estar realmente medindo o X12. Ok? Então aqui, ó, se eu quero medir essa resistência X12, eu coloco o L e o T nos terminais 1 e 2, tá? Vamos chamar que isso aqui é o primário e o secundário, tá? Primário e secundário. Se eu quero medir primário e secundário, eu vou colocar um terminal no rolamento primário e outro terminal no rolamento secundário. E o terceiro terminal, que seria o cabo guarda, eu coloco na carcaça. Okay? É uma forma da gente conseguir compensar essa medição. Não, eu quero medir então, eu quero medir outra coisa, eu quero medir a resistência não do primário para o secundário, mas eu quero do primário para a carcaça. Ótimo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, ST. Então eu venho, se eu quero medir do primário para a carcaça, eu coloco o terminal L do meu megômetro aqui, o meu terminal T aqui e o meu guarda aqui. Ao fazer isso, eu vou estar medindo exatamente essa resistência aqui de isolamento aqui, ok? Ah não, eu quero a do secundário, ótimo. Então eu venho aqui, coloco L e o T aqui e o G aqui. Ao fazer isso, eu vou estar medindo do secundário para a carcaça. Ok, pessoal? Então, esse cabo guarda serve para isso, serve para a gente conseguir compensar. Tá vendo que eu tenho um desvio da corrente, ó? Ao invés da corrente passar aqui, ó, essa corrente aqui, sozinha, se ela não tivesse esse cara aqui, ela passaria pelo esse danadinho aqui e eu estaria fazendo o equivalente disso. Ao colocar esse danadinho aqui, a gente bypassa essa corrente, fazendo circular apenas essa corrente aqui. Ok? Então ele faz uma compensação dos valores. Tudo bem? Aqui eu já mostrei isso para vocês, a ideia da coisa. Aqui, ó, a corrente máxima que o megahmínimo pode fornecer, curto-circuitando seus terminais T e L, é na ordem de 2 a 3 mA. Isso é importante, tá, gente? Por quê? Porque um cara desse, ele aplica uma tensão elevadíssima. São kVs, 5 kV, 10 kV. E isso aí, por exemplo, com toque humano, poderia dar uma corrente elevada. E essa corrente, dependendo da ordem de grandeza, pode levar a um problema sério aí, um distúrbio cardíaco, por exemplo, uma parada cardíaca. Então, para limitar essa corrente aí, o próprio instrumento ele já tem uma resistência que limita essa corrente em 2 a 3 mA, ok? Então, ele já tenta de alguma forma se proteger. No laboratório, no vídeo do laboratório, vocês vão ver lá, eu vou falar um pouco mais da parte construtiva desse cara aí, tá ok? Aqui basicamente é para vocês entenderem que qual a função dele, é medir valores de isolamento, tá? Portanto, ele aplica tensões elevadas nos terminais L e T, que existe um cabo guarda para fazer compensação e você não medir o equivalente entre os elementos do circuito,
mas sim realmente o isolante de um ponto ao outro de interesse, ok? E o conceitinho de carga do capacitor, como eu mostrei lá atrás para vocês. Aqui são alguns níveis de tensão, 500 volts, 1 kV, 1,5, 2,5, 2,5, 5 kV. Tem instrumento que coloca também 10 kV também. Aqui é uma cara dos antigos, né, onde eu tinha a manivela. Então eu rodava essa manivela aqui, independente da velocidade que eu rodasse a manivela, ele funcionaria do mesmo jeito. Porque ele trabalha com o consciente entre as grandezas. Uma aumenta e a outra também. Então essas diferenças lineares deixam de existir. Aqui só para finalizar esse conceitinho, lógico, isso aí já entra em subestações, tá? Mas a gente tem alguns outros parâmetros relacionados a um isolante, a um material isolante. Um deles é o índice de absorção de elétrica, DI, e o outro é o índice de polarização, PI. Qual que é a ideia da coisa? Eu vou medir, né, com o meu megômetro, vocês vão ver que a gente consegue fazer isso no laboratório, medir o valor da resistência daquele isolamento em 1 minuto. A mesma coisa em 30 segundos. Então eu vou colocar para medir. Vocês vão ver que esses valores vão variar ao longo do tempo. Ele vai começar com um valor pequenininho de resistência, ou proporcionalmente menor do que os outros, e essa resistência vai aumentando ao longo do tempo. Então você vai ver que em 30 segundos eu vou ter um valor X, e em 1 minuto eu vou ter um valor X mais alguma coisa. Essa proporção aí, ela define aquele comportamento que eu falei de carregamento. Esse carregamento que eu mostrei para vocês aqui. Então eu olho aqui em 30 segundos e olho em 1 minuto ou 60 segundos. Eu vou ter um valor de corrente aqui e outro valor de corrente aqui. Consequentemente, eu vou ter um valor de resistência menor e ele vai aumentando com o tempo. Então eu vou ter esse valor em 30 segundos e esse valor em 60 segundos. Essa relação de resistência aqui vai me dar esse índice DI, ok? A mesma linha de raciocínio serve para o índice de polarização, só que já é um registro de 1 minuto, que é esse cara aqui, e lá no final um registro de 10 minutos, que a gente já entende que essa curva já está polarizada já e não tem mais variação tanto assim no valor da resistência, ok? Então vocês vão ver que principalmente os eletrônicos, ele já tem um contador, já tem um cronômetro ali, e ele te dá esse índice aí, se você parametrizar ele para te entregar essa informação, tá ok? Isso é importante para você ver como é que tá, se está saudável ou não esse material isolante, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu já juntei tudo numa aula só. Na verdade, o meu planejamento era explorar bem mais a parte de medição de alto valor, né? Uma aula específica para isso, mas como eu já expliquei para vocês, a gente mudou um pouco os planos, ok? Obrigado aí.